Vamos nós voltar no nosso estudo bíblico, que nós paramos na semana passada. Nós falávamos sobre um assunto, eu não sei quantos lembram do assunto que a gente falou semana passada. Quem lembra? Alguém lembra? O que dirige a sua vida? Nós temos falado sobre o vivendo com propósito. Irmãos, eu particularmente tenho freado bastante, depois de estar estudando uma vida com propósito, freado bastante naquilo que eu faço. Você precisa aprender isso nesse período que a gente vai estar estudando esse estudo, de que tem horas que a gente tem que botar o pé no freio, porque às vezes a gente está indo e fazendo o que a gente não foi chamado para ir e nem para fazer. E aí a gente atropela tudo, atropela todos e não faz nada. Então, essa proposta de compreendermos que nós fomos chamados para viver com propósito tem que nos fazer analisar a nossa vida, entender o propósito de Deus para nós e aplicarmos isso no nosso dia a dia. E aí, na semana passada, nós falamos sobre algumas situações que dirigem a vida de algumas pessoas. Irmãos, lembram alguns aí? Falamos 5, eu acho. Medo, a raiva. Olha, o meu aluno ali está ótimo. Raiva, dinheiro. Opa, o dinheiro marcou muita gente, né? O consumismo. Então, os remorsos, né? Sentimentos. A gente falou sobre a questão da pessoa que vive de sentimentos do passado. Então, a gente falou que isso não é o propósito de Deus. Deus não nos chamou para ser dirigido por essas realidades. E aí até falamos, se você vive sendo dirigido por algum desses sentimentos, dessas realidades, você precisa tentar entender, então, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para andar raivoso, ansioso, desesperado, angustiado. Não é para isso que Deus nos colocou aqui. E eu quero, então, hoje falar sobre as vantagens de uma vida dirigida por propósito. Existe, então, vantagem de sermos dirigidos por um propósito. Se isso que foi falado não tem vantagem nenhuma, então o propósito de Deus para nós tem vantagem. E eu quero pensar sobre alguns deles. Primeiro, olha lá, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Irmãos, sinceramente, alguém aqui já pensou de que a vida não tem sentido? Alguém já parou e pensou assim, olha, não tem sentido, a gente nasce, morre, casa, aí o outro vai, um fica. Alguém já teve esse sentimento de que a vida não tem sentido? Ou não? Todo mundo normal aqui achou que a vida tem sentido. A irmã já achou que não tem? Irmão também? Isso. Esse sentimento, ele é um sentimento que ele perpetua em alguns corações quando a gente não compreende o propósito da vida, o propósito da nossa existência, do porquê que Deus nos colocou na terra. Eu já ouvi situações de pessoas que o seu marido vem falecer e a pessoa fala, olha, não tem propósito de viver. Porque a gente nasce, casa, morre e fica aqui. E qual é o propósito de viver? Para morrer? Para sofrer? Para fazer o outro sofrer? Então, quando a gente não entende o propósito da nossa existência e do porquê que nós estamos aqui, alguns vivem a sua vida sem sentido. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus para nós, a vida faz todo sentido. Você não vive a sua vida de qualquer maneira. Você vive ela compreendendo de que você está aqui e que Deus te colocou neste campo, nessa terra, porque Deus quer que você faça algo. Esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que nós façamos alguma coisa. E baseado nessa realidade, quando a gente entende o propósito, tudo faz sentido. Olha lá, muitas pessoas recorrem a métodos questionáveis, como a astrologia e a psicologia, para descobrir o sentido da vida. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se torna insuportável. Quantas pessoas enfrentam traumas e não querem mais viver? Porque acham que não tem mais propósito de existência. Não tem mais propósito de estar vivo. Irmão, se Deus manteve a sua vida, é porque Deus tem um propósito para você. Olha, nós vivemos uma época, pouco tempo atrás, de uma pandemia que muitos foram levados. Por que Deus não levou você? Por que você não foi escolhido para ser levado?
existe algo que Deus quer fazer através da sua vida ainda. Isso é propósito de Deus. Você não está aqui para viver sem sentido. A tua vida tem um sentido. E a gente precisa, então, tentar entender esse propósito, esse sentido de estarmos aqui e de existirmos. Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. E a gente vai ver aí alguns exemplos bíblicos de pessoas que expressaram falta de esperança. Deixa eu ver se os irmãos lembram. Os irmãos lembram alguns... Volta, isso aí, fica aí. Os irmãos lembram alguns personagens que acharam que a vida estava sem esperança, sem sentido? Alguém lembra algum personagem que falou uma frase assim, não tem... Elias. Elias pediu o quê, irmãos? Para morrer. Não tem mais jeito, Senhor. O próprio Jonas não queria mais existir. Senhor, melhor que o Senhor tire a minha vida do que eu vá lá falar com aquele povo lá. Jonas estava sem esperança nenhuma. Jó, como pode ainda adorar? Jó, um personagem que enfrentou muitas dificuldades. Mais alguém, irmãos? Lembra? Jeremias. Não queria nem ter nascido. Jeremias, profeta conhecido como profeta chorão. Chorou muito, porque foi mandado para ir para um lugar que... A gente precisa entender isso, irmãos. Às vezes, olha, eu e você passamos por situações de que a gente acha que a vida não tem um sentido, não tem um propósito. Isso significa que você é ser humano. É humanidade. Nós somos seres humanos. E às vezes, como seres humanos, nós passamos por situações e nós achamos que não tem mais propósito para a nossa vida. Mas Deus é um Deus que tem propósito para as nossas vidas. Nós não estamos aqui para viver uma vida sem esperança. Mas olha o que Isaías vai dizer. Isaías 49, 4a. Olha lá, Isaías queixou-se. Tenho me afadigado sem qualquer propósito. Tenho gastado minha força em vão e para nada. Quantas vezes, querido, você trabalha o mês inteiro, aí chega no final do mês, não sobra R$1. Você fala assim, rapaz, eu estou trabalhando para nada. Eu estou me cansando, eu estou me desgastando e não estou vivendo. E aí, Isaías, vivendo um período aí de cansaço, ele traz essa colocação. Jó disse, meus dias são vazios e sem esperança. E detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. É forte ou não é forte essa frase? Frase, forte. Mas é a realidade de um homem que ele está angustiado, em uma situação delicada, difícil. E quando a gente está em situações difíceis, às vezes a gente fala coisas que não deveria falar. Mas a nossa vida é uma vida que Deus tem um projeto. Olha lá, a maior de todas as tragédias não é a morte, mas é a falta de propósito na vida. É gente que está vivo, mas não vive. Gente que está entre nós e só está existindo, mas não consegue viver a vida, não consegue perceber de que Deus tem algo muito bom para que a gente viva. E de que o que Deus tem para nós vai além, supera os traumas, os momentos, as decepções, as traições, as lutas que eu e você vivemos nesse mundo, irmãos. O que Deus tem para nós supera qualquer situação que a gente enfrenta na nossa vida. Por isso a gente não pode querer deixar de viver ou de existir diante daquilo que a gente vive no tempo de agora. Porque o que Deus tem é maior do que aquilo que a gente está vivendo no tempo de hoje. E é nessa perspectiva que a gente precisa perceber. Jeremias 29, 11, ele diz, olha, sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, não para lhe causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor. Quem está dizendo isso, irmãos? É o próprio Deus. Ou seja, Deus está falando, gente, o que eu tenho para vocês é muito maravilhoso. Não se compara com esse momento que vocês estão vivendo. E a Bíblia diz para nós que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvido ouviu. Não tem como a gente mensurar, irmãos, o que Deus tem preparado para nós. Então, o que você está vivendo hoje não define a sua realidade.
Deus tem um propósito sobre a sua vida, sobre a minha vida. Por isso a gente precisa colocar no Senhor toda a nossa esperança. Por isso, olha lá, não perca a esperança. Essa frase eu queria que você saísse daqui com ela. Não perca a esperança. Porque quando a gente perde a esperança, a gente perde a vontade de viver. Tem muita gente que vive uma vida sem esperança e não quer mais viver a vida. Mas aonde é que está a nossa esperança, irmãos? É no Senhor. Por que muita gente não quer viver? Porque não está com a esperança no lugar certo. E aí não tem perspectiva de vida. Mas o texto nos ensina que nós devemos colocar a nossa esperança no Senhor. Essa é a primeira situação que esse texto nos faz perceber hoje. Quem entende o seu propósito não deixa de querer avançar em sua vida e de viver na sua vida. Aí ele traz um segundo momento, olha lá. Quem conhece o seu propósito simplifica a vida. Tem gente que complica tudo. Irmãos, tem situações que é fácil de resolver. E a gente, às vezes, olha, cria um confronto, um conflito, levanta uma tempestade, como já dizem, né? Uma tempestade no copo d'água. A vida não é para ser cheia de tempestades, irmãos, é para simplificar as coisas. As coisas têm que ser mais simples. E às vezes a gente dificulta aquilo que não é para ser dificuldade. Olha, o propósito é o padrão pelo qual você avalia as suas ações, para saber quais são essenciais e as quais não são. Ele define o que você faz e o que não faz. O que a gente está aprendendo aqui? Quando eu entendo o meu propósito, ele vai definir o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Isso é muito importante, porque hoje a gente vive um grupo de gente que faz muita coisa porque não sabe qual é o propósito que foi chamado para fazer. E por não saber o seu propósito, essa pessoa abraça tudo. E ela acaba fazendo tudo. Então tem uma pergunta que eu quero que você faça para você toda vez que alguma coisa se apresentar para você. Olha lá, essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Então, se alguém pedir algo para você, a pergunta que você vai ter que se fazer é: isso que estão me pedindo vai me ajudar a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Ou vai ser mais um peso? Ou vai ser algo que vai me trazer confronto? Vai ser algo que vai me dificultar a cumprir com a vontade de Deus? Tem gente fazendo o que não foi chamado para fazer e não fazendo o que foi chamado para fazer. E aí fica com a vida cansada demais. Quando a gente entende o propósito, a vida se torna simples, fácil. A gente não anda sobrecarregado, não anda fadigado, cansado, porque a gente está fazendo só o que o Senhor nos chamou para fazer. E isso é importante que a gente aprenda. Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Querido, não tome decisões sem antes saber se isso vem de Deus ou não. Ah, mas o pastor me convidou. O pastor pode te convidar, mas Deus precisa falar ao seu coração. Deus precisa falar ao seu coração. Porque às vezes o pastor, ele está precisando de gente para trabalhar em alguma área. E ele vê que você é tão prestativo para todas as áreas. Aí o pastor vai lá assim: vou chamar fulano para poder me ajudar nessa área, porque ele sempre nos ajuda. Aí a pessoa vai lá e: não, pastor, vou sim. Amém, glória a Deus, consegui um para me ajudar. Aí eu vou pensar em mais um. Vou na pessoa de novo, porque, né, trabalha em tudo. E aí, vamos lá me ajudar? Vou sim. Chega uma hora que a pessoa está como? Esgotada. Não sabe dizer? Não. Mas é dizer não, querido, para a coisa certa. E dizer sim para a coisa certa também. Porque se você entende o seu propósito, você vai falar assim: pastor, isso não é propósito de Deus para a minha vida. Não é propósito. Às vezes, eu falo assim: vem fazer parte do ministério de louvor. Você fala assim: eu vou, porque eu vou ficar lá em cima, né? Eu vou cantar. Aí passa um mês e você fala assim: isso não dá para mim. Eu lembro quando eu entrei no ministério lá que tinha um coral de jovem aqui, pela misericórdia de Deus.
Esse negócio de entrar por pressão não dá certo. Não, vai, tem que entrar, vai, aí vamos lá. Irmãos, era horrível, irmão. Eu vinha assim sem vontade, era um negócio sem desejo, ficava fingindo que estava cantando, só para poder estar lá e ajudando. Querido, estar fora do propósito é insuportável. Fazer o que a gente não foi chamado para fazer não traz prazer, não é bom. Você hoje precisa entender o que Deus te chamou para fazer, porque o que Deus te chamou para fazer vai transformar isso em prazer, não em fadiga. Ai, não, insuportável estar lá ouvindo aquele povo. Não é. Quando é propósito de Deus, você atura muita coisa. Você aguenta muitas coisas. Que pessoas olham e falam assim, como é que você consegue aguentar isso? É propósito de Deus. Porque não é nosso, é propósito de Deus para nós. Então a gente precisa entrar no lugar certo e saber dizer também não para aquilo que não é de Deus para a nossa vida. Então, se você receber algum convite que não venha de Deus, seja honesto. Fala assim, meu irmão, me perdoa, mas isso não é propósito de Deus para a minha vida, não. Existe um propósito de Deus para mim e eu vou entrar nisso, eu vou atuar nisso. Já viu? Jogadores de futebol, cada um é escalado para jogar num jogo. Se quem está no meio querer ir para o atacante, vai dar problema. Quem é o goleiro, se quiser jogar, não vai dar certo. Goleiro é goleiro. E o goleiro sabe o que está lá para fazer. Qual é o papel de um goleiro num jogo de futebol? Qual é? Defender, agarrar. É ou não é fácil isso para ele? É, irmão. Simplifica a vida dele. O propósito dele no jogo é esse. É esse. Não é outro. Então ele está lá sabendo o que ele foi chamado para fazer. Ele não está nem preocupado com o que quem está lá na frente está fazendo. Ele está preocupado com o dele ali. Ó, fui chamado para isso, vou fazer isso. Então a gente precisa entender isso. A gente vai chegar, quando chegar no final desse estudo, a gente vai perceber de que nós vamos atuar em áreas específicas no ano de 2025. Para a glória de Deus. Vai tirar o peso das costas de muita gente que está cansada porque está carregando o que não foi chamado para carregar. E eu quero que a gente aprenda isso, para que a gente vire o ano com uma proposta nova de caminharmos de maneira que a gente vai estar fazendo e frutificando naquilo que Deus nos chamou para fazer e frutificar. Então, olha lá, outra realidade importante, é impossível fazer tudo que as pessoas querem que você faça. Olha lá, como é que esse camarada está? Está cansado, irmão. Ele não aguenta mais botar bilhete. Os irmãos lembram de um personagem que tinha na televisão, que era um programa de TV, que o personagem chamava Severino? Quem lembra do Severino? Tudo chamava Severino. Aí ele vinha. Ele era o quebra-galho. Cara crachá, ele quebrava galho para todo mundo. Mas se você está achando que igreja quebra galho, está errado, irmão. É propósito. Existe algo que Deus te chamou e eu quero que você tenha liberdade em Deus para entender o que Deus te chamou para fazer e também não abraçar o que Deus não te chamou para abraçar. Porque tem muita gente, Parque Sueli está chegando a 300 membros e tem todo mundo com um propósito para executar. E não é todo mundo com o mesmo. Então não pode ficar pesado para todo mundo, se cada um entender o seu e fizer aquilo que foi chamado para fazer. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse. Se eu fui chamado para pregar a palavra, e se eu não estou conseguindo ter tempo para estudar a palavra, tem algo errado. O que os apóstolos fizeram no livro de Atos, quando perceberam de que não estava tendo tempo para oração, para a palavra? Eles levantaram quem? Os diáconos. No poder do Espírito Santo, os diáconos foram levantados, para com um propósito cumprir com uma missão. Então, se eu entendo qual é o meu propósito, eu não estou conseguindo ter tempo para cumprir ele, é porque eu estou fazendo aquilo que eu não fui chamado para fazer. Esses dias eu brinquei, a gente recebeu na conferência de missões um pessoal de fora aqui, e aí eles vieram e falaram assim, pastor, não foi o pessoal da conferência não, foi aquele pessoal do teatro que chegou aqui para encenar. Aí eles chegaram mais cedo, e ele falou assim, pastor, o senhor sabe ligar o som? Aí eu falei para ele assim, nem quero aprender. Aí ele me olhou assustado assim, mas por quê, pastor? Eu falei, porque eu não fui chamado para isso.
Não fui chamado para ligar o som, para mexer no som. E não quero aprender o que não é meu chamado. A gente precisa entender aonde é que Deus nos chamou para estar. Porque se o seu chamado é operar um som como esse, operar equipamentos desses que eu não sei nem como é que liga essas luzes, não sei. Não é a minha preocupação. Eu posso pregar sem luz, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Então, se eu não me dedico estudando a palavra, pregar a palavra, eu vou falhar naquilo que Deus me chamou para fazer, irmãos. Se você não se dedica naquilo que Deus chamou para fazer, você vai falhar naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, a gente precisa entender o que Deus nos chamou para fazer, para a gente fazer o que Deus nos mandou fazer. É sobre isso que vivendo com propósito nos ensina. Nós devemos viver fazendo o que Deus nos chamou para fazer. O que Deus nos chamou para fazer, não é para você fazer. E isso é importante. Eu lembro que quando eu entrei em Parque Sueli com 17 anos, eu abraçava tudo. Abraçava tudo, fazia tudo mesmo. E fazia mesmo. Mas ficava cansado. Chegava no banheiro, chorava no banheiro. Porque não aguentava mais fazer tudo. Não é o propósito de Deus. Deus não me chamou para andar cansado, desanimado. Não é para isso. Então, esse excesso não é de Deus, é do homem. E a gente precisa aprender aí a frear, fazer o freio necessário para cumprir apenas com aquilo que Deus nos chamou para nós fazermos. Quem não conhece seu propósito, exagera nas atividades, e isso causa lá estresse, fadiga, conflito. Quantas vezes membros de igreja estão fadigados, cansado, esgotado, porque está fazendo o que não é para fazer. Então a gente precisa entender o nosso propósito em Deus. Vamos lá, conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer o que, irmãos? Prioridades. Prioridade é aquilo que está em primeiro. Não tem duas prioridades. Não tem três prioridades. Tem uma, que está acima das outras. Então quem conhece seu propósito prioriza aquilo que Deus tem trazido a cada um de nós. Isso faz com que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isto é, vivida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. Não estava atirando para todos os lados. Estava no foco. E a Bíblia nos ensina várias vezes que nós devemos ter foco, objetivo. Olha lá o apóstolo Paulo. É um grande exemplo que difundiu o cristianismo no Império Romano. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse, estou concentrando. Olha isso, irmãos. Estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Paulo foi o maior missionário que nós temos como exemplo na palavra de Deus. Dentro de uma perspectiva depois de conhecer a Cristo, se converter. Dentro de uma realidade de conhecer o objetivo de Deus para a vida dele. E de ir em direção àquilo que Deus estava orientando que ele fosse. Por que que o Evangelho chegou até nós? Porque os homens do passado entenderam o propósito que Deus tinha na vida deles e eles difundiram o Evangelho, pregaram o Evangelho, multiplicaram discípulos, fizeram a missão acontecer. Se a igreja não entender o propósito dela, ela não vai fazer o que foi chamada para fazer. Igreja, vou falar uma enquete aqui para os irmãos. Igreja é lugar de espetáculo, irmãos? Irmãos. Igreja é lugar de show, onde a gente sobe para se apresentar para as pessoas? Não, irmãos. A igreja tem um propósito, ela está aqui por um único motivo. E não é para que as pessoas recebam a glória, é para que a igreja cumpra com a missão que Deus deu a ela. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Para anunciarmos, pregarmos o Evangelho. É interessante porque a pregação do Evangelho, ela é para todos. Sim ou não? Sim. E às vezes quando a gente fala assim, olha, vamos fazer uma ação evangelística. Aí você vai e fala assim, pastor, estou cansado demais porque
eu vim de um evento da igreja e não deu. Mas como assim? Que evento foi esse que tirou a força da missão de pregar o evangelho? Não, pastor, eu estou cansado demais porque eu virei a noite inteira fazendo uma atividade que pediram. Então a gente precisa entender, irmãos, qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E se o propósito de Deus não está sendo cumprido, nós estamos falhando nessa missão. Paulo é um belo exemplo de alguém que está concentrado, focado, objetivo. Ele está firme. E eu estou andando igual Paulo. Eu estou focado na minha missão. E você também tem que ficar assim. Porque haverá situações que vão tentar tirar o seu foco dessa missão que Deus te deu. Não perca o foco. Deus te colocou com uma tarefa e essa tarefa deve ser cumprida. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito. A primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai fazer um evento, por exemplo, um culto jovem, um exemplo dos jovens. Faremos um culto jovem. Qual é o propósito desse culto ser realizado? Faremos um acampamento. Qual é o propósito desse acampamento ser realizado? Faremos um retiro de carnaval. Qual é o propósito para fazermos o retiro de carnaval? Então, tudo tem que ter um quê, irmãos? Um propósito. Às vezes a gente pergunta a pessoa, mas qual é o propósito? Todo mundo faz. Toda igreja faz, a gente faz também. Não, irmãos, a gente não faz porque todo mundo faz, a gente faz porque tem que ter um propósito para fazer. Por que nós nos reunimos todos os domingos pela manhã na escola bíblica dominical? Porque nós entendemos de que a palavra de Deus ela é preciosa. Porque se eu não aprender a palavra, certamente eu serei presa fácil na mão do diabo. Então eu preciso aprender a palavra de Deus. Por isso que eu venho na escola bíblica. Não é porque se eu não vier, o pastor vai me ligar, vai falar que eu estou em pecado, porque eu estou falhando. Não, porque você entende que a palavra é valiosa para você. Aí você vem para a escola bíblica dominical. A gente, às vezes, cumpre uma tarefa com um propósito errado. E não é para isso que a gente está aqui. Existe um propósito correto. Conhecer o seu propósito traz motivação. Os irmãos conhecem pessoas motivadas? Pessoas assim que são, quando chamam para fazer, vai com alegria e faz. Mas você, acelerado, né? Esse é motivado até demais. Mas o propósito de Deus para nós, ele tem que nos motivar. O propósito de Deus para nós, ele tem que nos motivar e não nos causar desmotivação. Tem que motivar. E essa é a realidade. Quem entende propósito que foi chamado, fala assim, eu quero lá e quero fazer, eu quero cumprir, eu quero completar essa missão, eu quero fazer porque Deus me chamou para isso. Eu entendi o que Deus quer que eu faça, então eu vou ficar focado nisso e vou fazer isso. Já pensou, irmão, você chegar no final da vida, e isso vai acontecer, diante do Senhor, e o Senhor falar assim, e aí, o que você fez com aquilo que eu dei para você fazer? Fala assim, Senhor, então, eu fiz tantas outras coisas, mas o que o Senhor mandou fazer não deu para fazer. Como não? Você não entendeu o que você foi chamado para fazer. Então, a gente precisa entender isso, querido. O que nós fomos chamados para fazer, nos motiva para fazer. O que nós não fomos chamados, não traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo, nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer. Não é o excesso de trabalho. Nesse caso, nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos desenvolvê-lo da maneira como o Senhor quer que nós desenvolvamos esse propósito. Precisamos estar muito cientes quanto a isso, irmãos, sobre o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente precisa compreender o propósito que Deus tem para a nossa vida, para que a gente desenvolva ele da maneira correta e não fiquemos aí cansados. E mais um, olha lá, conhecer, olha isso,
Conhecer seu propósito irá prepará-lo para quê, irmãos? Eternidade. Quantos aqui querem construir coisas para a eternidade? Plantar para a eternidade. Quem quer plantar para a eternidade? Chega, plantei para a eternidade. Não plantei para agora não, para a eternidade. É isso. Quem conhece o propósito, ele planta e ele planta para a eternidade, para aquilo que Deus tem preparado para essa vida. Olha que interessante, ó. Muita gente passa a vida tentando criar legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Aí eu coloquei uma tagezinha ali. Ele era bom, ele fez grandes coisas. Como você quer ser lembrado depois que você partir, meu irmão? Já pensou nisso? Você quer ser lembrado como o quê? Como alguém que fez muito, mas não produziu nada para Deus? Ou fez apenas o que foi chamado para fazer e frutificou para a glória de Deus? Tem gente que faz muita coisa, irmãos, e muita coisa não dá fruto. E a gente precisa entender isso. Nós estamos plantando para a eternidade. Quantas sementes você já semeou que deu fruto para a eternidade? Quantos corações você lançou sementes que produziram frutos para a eternidade? É isso, irmãos. É sobre isso. Não é o quanto a gente muda prédio, cresce prédio. Isso é importante, porque a gente acolhe as pessoas, mas não é sobre isso. Mas é o quanto a gente alcança vidas semeando nessas pessoas e produz isso para a eternidade. E é isso que vai ficar como legado. Talvez existirão pessoas que no seu funeral vai dizer assim: esse irmão, ele acrescentou muito na minha vida. Ele me ensinou a verdade do Evangelho. Eu sou hoje alguém conhecedor do Evangelho porque esse irmão me ensinou a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Então a gente precisa ter essa certeza de plantar para a eternidade. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas o que Deus diz. No final, irmãos, você não vai dar de cara comigo e nem vai dar de cara com os irmãos aqui. Nós vamos dar de frente com Deus. E aí a gente precisa dar de frente com Ele e falar: Senhor, estamos aqui, fizemos o que fomos chamados para fazer e agora a gente quer entrar. Sabe? É isso. Senhor, estou aqui, ó. O Senhor mandou, eu fiz. Essa é a certeza. Eu coloquei um relato de um escritor. Esse escritor, James, ele é escritor da editora Mundo Cristão. E ele traz um relato bem interessante, eu queria compartilhar. Olha lá, na faculdade, a meta de James era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta no local de destaque, na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma da escola. James disse: um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Já parou para pensar nisso, irmãos? Um dia, meu irmão, tudo que você luta para ter, alguém talvez vai vender. A casa que você construiu e vai ficar para os seus filhos, de repente eles vão vender, dividir o dinheiro e acabou. Acabou. O carro que você tanto fica desesperado, alguém talvez vai pegar, vai vender e não vai ter mais. Então ele compreendeu isso. Se a gente planta para agora, a gente vai colher para agora. Mas em algum momento isso agora acaba, jogam fora. Mas se a gente planta para a eternidade, a gente colhe na eternidade. E a gente precisa, então, viver a nossa vida com o propósito de colhermos para a eternidade. Colhermos para a eternidade. As mães que estão aqui, sabem qual é o seu propósito como mãe? Deus tem um propósito na vida da mãe, do pai, filhos, esposo, esposa. Deus tem um propósito para nossas vidas e da maneira como nós devemos fazer. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto neste mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de preparar
para a eternidade. Irmãos, acordemos para isso. Nós não estamos aqui para que as pessoas lembrem que a gente foi bonzinho ou não fomos, mas nós estamos aqui para nos preparar para aquilo que a gente vai viver eternamente. A vida começou aqui e quando nesse tempo presente ela findar, ela vai, na verdade, começar na eternidade. Quem crê em Cristo, vive para Cristo e vive na eternidade com Cristo. Eu creio de que nós estamos plantando para vivermos na eternidade. Ou senão não faz sentido isso aqui. Não faz sentido. Mas nós estamos aqui porque cremos que um dia nós iremos viver eternamente com Cristo Jesus. Agora, como que eu estou plantando aqui para viver na eternidade? É sobre isso que a gente precisa entender. Porque quem entende seu propósito, planta para a eternidade. Não briga por coisas pequenas demais. Não discute por lugar no BRT. Não empurra para entrar no trem. Né? Não discute no colégio por coisa desnecessária. Na igreja, então, só Jesus é bênção. Não precisa empurrar, não precisa falar mal do colega, porque a gente está plantando para a eternidade, irmãos. A gente não quer estar junto no céu? Eu quero estar com os irmãos na eternidade. Então a gente tem que plantar coisas certas para colher na eternidade. Agora já pensou? Chega lá para a eternidade, Senhor, eu fui membro de Parque Selic 42 anos. Aí o Senhor fala assim, deixa eu puxar teu histórico aqui. Rapaz, mas tu falou mal durante 42 anos de muita gente, hein? Tu não plantou coisa boa lá não, hein? Como é que te aguentaram lá naquele lugar? Não, irmãos, eu estou brincando, mas é isso, a gente precisa entender. Estamos aqui, mas não somos daqui. Mas para ir para onde a gente está dizendo que nós vamos, que é a eternidade em Cristo, precisamos plantar da maneira certa. Precisamos andar da maneira correta e viver o propósito de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz, lembre-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá de prestar contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, parte B do versículo 10 e o versículo 12. Então, nós prestaremos conta diante de Deus. O mundo não acaba aqui, hein? Se prepara, porque ainda vai começar a vida quando você findar esse tempo aqui neste lugar. Aí a vida vai começar. Então, pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Estou chegando no término já. Primeiro, o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será, você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, querido, primeira pergunta que você vai se deparar na eternidade. Você confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Ele é o dono da tua... Ele foi dono na terra da tua vida? Porque se ele foi dono na terra, no céu também ele é dono. Mas se Jesus não é dono na terra, no céu, querido, não pense que ele será dono da tua vida lá, não. Então, a primeira pergunta a pensar é isso, sobre o propósito da nossa realidade, se nós entendemos isso. Segunda pergunta, o que você fez com o que eu lhe dei? Talvez será a pergunta que Deus fará a cada um de nós. O que você fez com a sua vida? As dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos e recursos. Tudo o que Deus deu a você. Gastou-os como você mesmo ou fez uso deles para o propósito que Deus tinha para você? Então, o que Deus dá para você não é para que você viva de maneira exagerada. Já falei sobre isso, né? Se você tem condições de ter 2 carros, aí o que você faz, irmãos? O que eu já falei? Dá um para mim, fica com um. Não precisa ser exagerado. Não precisa viver a vida assim. Mas brincadeiras à parte, a gente não foi chamado para usar tudo em nosso favor, querido. Às vezes Deus quer que você use o que Ele te deu para abençoar outras pessoas para a eternidade também, em Cristo Jesus. Tá? Então, repense daquilo que você tem feito, com o que Deus tem feito, dado a você, como força, energia, talento e tudo mais.
Para nós finalizarmos, a gente termina com um tema para reflexão. Viver com propósito é o caminho para a paz. Então, quem entende esse propósito vive uma vida em paz. Um versículo para nós memorizarmos: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Querido, quer viver uma vida em paz? Começa a confiar no Senhor a tua vida. Não confia nos seus recursos, no teu dinheiro, na tua saúde, nos homens. Confia no Senhor e Deus então trará a você paz e prosperidade. Essa é a certeza que nós temos ao confiarmos no Senhor. E a nossa pergunta, para nós finalizarmos: na opinião de minha família e de meus amigos, o que dirige minha vida? E qual eu desejo que de fato dirija a minha vida? Que nessa noite nós possamos sair daqui refletindo, irmãos, sobre aquilo que nós estamos fazendo, e se estamos fazendo o que Deus nos mandou fazer, ou se estamos fazendo além daquilo que fomos chamados para fazer. Que Deus nos abençoe, e que na próxima semana você volte a esse lugar, para nós continuarmos estudando, vivendo com propósito, e falaremos então sobre criado para ser eterno. Quem crê em Cristo vive eternamente. Amém, irmãos? Vamos viver para sempre? Você quer viver para sempre, querido? Então você vai viver se você crê em Cristo. Vamos orar, agradecer ao Senhor por aquilo que nós compartilhamos. Nós tivemos hoje cerca de 20 irmãos no online conosco. Deus abençoe a sua casa, a sua família, diversos irmãos lá participando, compartilhando. Que o Senhor seja o dono da tua vida aí na sua casa também. Vamos agradecer, orar pela sua vida que entrou aqui nessa noite. Eu não sei por que você entrou aqui, mas eu sei que Deus tem um propósito sobre a sua vida. E Ele vai cumprir com esse propósito, porque Ele é sustentador de nós. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor, de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, pela alegria de ouvirmos, ó Pai, sobre o quanto o Senhor é um Deus que tem tudo preparado, tem propósito perfeito, como o Senhor é um Deus que está cuidando de todas as coisas. E nós queremos, nesse momento, te agradecer, Senhor, porque cremos de que existe um propósito para as nossas vidas que está estabelecido pelo Senhor. Pai, ajuda-nos a entender a Tua vontade, a compreender o que o Senhor quer fazer através de nós, para que façamos apenas, Senhor, o que nós fomos chamados para fazermos. Em nome de Jesus, se há pessoas aqui cansadas, sobrecarregada, esgotada, ó Deus, porque tem sido cobrada a fazer algo que não foi chamada, que o Senhor oriente a essa pessoa, orienta a minha vida, Deus, como pastor dessa igreja também, para que Parque Sueli, essa igreja local, ela ande de maneira saudável e ande para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso, te pedimos agora que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a consolação do doce Espírito Santo continue com cada irmão que entrou aqui neste lugar, os nossos visitantes que estão aqui neste lugar e aqueles que estão nos seus lares também. Que todos sejam alcançados pela Tua vontade e pela Tua palavra. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Deus te abençoe. Corações pessoais estamos encerrados. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua casa.